Nós temos um prazer muito grande de estar com você. Eu quero dizer da alegria que é encontrar você outra vez no nosso programa Café e Fé. Você sabe que o objetivo que a gente tem é de anunciar a boa notícia, as boas novas, das riquezas insondáveis de Cristo, do Evangelho, da graça de Deus, daquilo que Deus faz para quem não merece coisa alguma. E nós temos os links do nosso programa aí na sua tela, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Creio que você vai entender isso, que o nosso objetivo é que você seja um parceiro nosso, um colaborador, e nós não gostaríamos de ficar distantes, que você estivesse nos ajudando, orando conosco, orando por nós, orando para que esse programa possa se manter, e é para isso também, se possível, e se for da vontade do Senhor, contribua e compartilhe. Outras pessoas podem conhecer o Evangelho através do seu testemunho e da sua iniciativa de compartilhar. Nós vamos para um pequeno intervalo aí, para um devocional, e voltamos logo logo. Graça e paz, que o Senhor seja com a sua graça e a sua paz sobre a sua vida, neste dia e para sempre. Nós vamos continuar hoje falando sobre oração, e nós temos lembrado que a oração é um momento de intimidade, de comunhão com o Senhor, onde adoramos ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, os seus atributos. Nós louvamos aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Nós fazemos isso com ações de graças, quando nós lembramos de tudo que o Senhor tem feito e a nossa vida expressa de fato uma gratidão ao Senhor. E também nós intercedemos por outras pessoas. Então nós temos falado sobre esses 5 aspectos fundamentais da oração, e hoje nós vamos falar sobre aquele 4º aspecto, que é a confissão. Confessar é admitir ou declarar-se culpado de uma acusação. Nas Escrituras encontramos Davi orando a Deus assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Davi fez isso e declarou no Salmo 51, versículo 1 e 3. O apóstolo João também ensinou: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso está registrado na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9. Concordamos com Deus sobre nossos pecados. Isto é reconhecer nossas fragilidades, fraquezas e dependência de Deus. Sabe para quê? Para amá-lo, para servi-lo e para obedecê-lo. Mas isso só é possível quando há verdadeiro arrependimento. Sem arrependimento não há confissão sincera diante de Deus. Em Atos capítulo 3, versículo 19 está registrado: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Lembre-se sempre, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele já nos perdoou completamente, mas quando nós temos verdadeiro arrependimento e confessamos diante de Deus, nós recebemos aquilo que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Que o Senhor te dê cada dia e dê a todos nós
verdadeira convicção de pecado, para que confessemos diante do Senhor e o nosso coração seja livre de qualquer condenação e não sejamos encontrados repreensíveis diante do Senhor, mas sejamos totalmente agraciados por aquilo que Ele já fez em Cristo Jesus. Graça e paz. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Eu queria conversar com você sobre os sinais que Jesus fez. Jesus fez 7 sinais no Evangelho de João. O último evangelho a ser escrito, e ele tem 7 milagres ou 7 sinais que o Senhor Jesus fez. E nestes sinais nós temos uma sequência da obra de Deus para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Em João, no capítulo 21, nós temos a palavra de Deus mostrando, aliás, no capítulo 20, ele diz assim, em verdade, é o versículo 30, em verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, muitos outros semeion, que é o suposto derivado de sinal, marca, muitas evidências ele fez na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro, no Evangelho de João. Mas ele diz assim, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, e o Filho de Deus. E para que, crendo nele, no Messias, vocês tenham vida em seu nome. O objetivo que João, o evangelista, ele toma é pegar os sinais que apontam para a realidade de Jesus Cristo como o Filho de Deus. Então nós já vimos aqui o sinal da transformação da água em vinho, que está focalizando na palavra. Depois vimos que o sinal da cura de um filho de um oficial do rei Herodes, possivelmente, e esse sinal aponta para a fé. E vimos também o sinal da cura de um paralítico, que encontrava-se há 38 anos numa beira de um lago esperando uma oportunidade. E Jesus o vê, e Jesus vai até onde ele está, e Jesus pergunta se ele quer ser curado. Uma pergunta que era aparentemente até, se pudéssemos dizer, idiota, mas não é, porque tem muita gente que não quer ser curada. Ele prefere a doença, porque a doença é uma muleta para ele não seguir em frente. E esses 3 sinais, eles estão apontando para 3 realidades: a palavra, a fé e a graça. A palavra no sinal da transformação da água em vinho. A fé no sinal da cura do filho do régulo, do oficial. E o sinal do paralítico, que é curado, a graça. Palavra de Deus,
fé e graça vão trazer satisfação. É o quarto sinal que já vimos no programa anterior, que é Jesus multiplicando pães e peixes para matar a fome física, mas o objetivo principal deste sinal é mostrar que o Senhor Jesus Cristo é o pão do céu que satisfaz a fome de significado que todos nós temos. Todos somos carentes, todos somos pessoas que necessitam de significado. Não o significado de ter um curso superior, não o significado de ter dinheiro, não o significado de ter um trabalho, mas o significado de ter a vida eterna, de ter satisfação da realidade espiritual. E que a minha vida não termina na lápide aqui jaz. Que há uma esperança e há uma ressurreição no final das contas para dar significado eterno ao ser humano. Hoje nós vamos tratar de um outro sinal que é o resultado da palavra de Deus que gera fé mediante a graça e que traz satisfação para nós. Qual é o resultado da vida de Cristo numa pessoa? Paz. Então nós vamos ler o texto de João, no Evangelho de João, capítulo 6, os versos 16 em diante. Aqui nós temos, ao desembarcar do barco, Jesus saiu para encontrar com seus discípulos e ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. O mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. E tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar e, apavorados, eles começaram a ficar possuídos de temor, mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Este sinal aqui é muito importante. Ele narra aquilo que há de realidade, não é? Diz que eles estavam a 25 estádios, ou seja, 4.500 metros de distância, quando eles começaram a ver alguém se aproximar, andando sobre as águas, e eles ficaram apavorados. E Jesus disse: não tema, sou eu. Aqui nós encontramos alguma coisa que a gente quer analisar com vocês com mais detalhe sobre a presença de Jesus gerando paz no meio da turbulência, daquilo que há de mais escuro na vida. Nós vivemos num mundo turbulento, num mundo em vendavais, um mundo que está convulsionado. E os nossos barcos existenciais,
eles estão realmente sendo açoitados. E aparece este fantasma na noite, alguém andando sobre as águas, algo inusitado, que trouxe apavoramento para os discípulos. Eles gritavam com medo, porque quem é que pode andar sobre as águas? Isso é um absurdo. Isso fere as leis da física. Aliás, eu ouvi uma vez um professor de física nuclear, um chinês, Dr. Christian Shen, dizendo que Jesus não quebrou nenhuma lei da gravidade, não quebrou nenhuma lei da física. Ele simplesmente usou uma lei que nós desconhecemos até agora. Como nós desconhecíamos até o século XIX qualquer ideia da transmissão por telefone, das ondas artesianas, nós não conhecíamos nada disso. E nós não conhecíamos também nada sobre como é que uma pessoa fica enferma, que são a questão dos vírus, das bactérias, e foram descobertos. Eu espero que um dia se descubra por que Jesus andou sobre as águas. Mas nós vamos dar uma paradinha aqui e logo, logo nós estamos voltando. Então eu queria conversar com você sobre o significado deste milagre, deste sinal de Jesus. Ele tinha acabado de transformar, de multiplicar pães e peixes, e a multidão ela foi tomada por um impulso de fazer Jesus rei. E ele saiu do meio deles, foi para um lugar para orar, porque o reino dele não é deste mundo. E ele não veio para ser um governante aqui na terra. Ele veio para ser Senhor na vida dos filhos de Deus. Então, Jesus, os discípulos pegaram o barco e saíram, e Jesus ficou orando sozinho. E já na alta madrugada, ele vem encontrar-se com os seus discípulos, andando sobre o mar, e os discípulos se apavoraram. A narrativa deste episódio, feita por Mateus, diz que os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados. Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos estavam aterrados. E exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro, ao ouvir isto, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro também não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. O tapete aqui é a palavra, é o poder de Deus. Mas de repente ele começou a reparar as ondas e o vento, e ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar.
e ele gritou: Senhor, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E veio a paz. Este sinal mostra exatamente isto. Nós, seres humanos, estamos vivendo num mundo com muita turbulência, com muita dificuldade. É um mundo escuro, das trevas. Nós não temos rumo. E vem Jesus inicialmente como um fantasma, mas para eles. Mas ele diz: não temas, sou eu. E ele, ao encontrar-se com seus discípulos, ele traz coragem a Pedro para querer estar com ele também. E logo em seguida, quando ele entra no barco com Pedro, houve bonança, houve calma, houve paz. O homem sem Deus, ele é um homem carente de paz. Não de ausência de turbulências ou de problemas, mas de paz existencial. O coração do ser humano, sem a conexão com Deus, é atribulado. Ele não tem paz. Recentemente eu conversava com um homem que estava conosco numa reunião e ele disse assim: eu tenho uma boa família, eu tenho bom emprego, eu tenho bons amigos, mas eu não tenho paz. E nós podemos conversar sobre isto, porque a Bíblia diz que justificados mediante a fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus, nós temos paz. Paz com Deus, paz com o nosso semelhante e paz conosco. Qual é o primeiro resultado da presença de Cristo em nossas vidas? É a paz. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento. É a paz, não a ausência de tribulações do mundo, mas a ausência de culpa, de vergonha, de medo, porque nós fomos aceitos por meio de Jesus Cristo. O ser humano sem Deus, ele é um ser sem paz. A paz é fruto da nossa justificação através do Senhor Jesus Cristo e do nosso estado de perfeito descanso no que Ele fez em nosso favor. Os discípulos estavam apavorados, estavam aterrados, até que Jesus se manifesta. Sou eu, não temais. Sou eu que estou aqui. Este sou eu é aquele eu sou lá do Velho Testamento, quando se revelou a Moisés. É aquele que não foi e não será, ele sempre é. Ele é o eu sou eterno. O tempo, ele tem 3 dimensões: passado, presente e futuro. Mas o tempo de Deus é um tempo eterno. Eu sou o que você precisa. Eu sou o significado da sua vida. Eu sou aquele que aceita você mediante a minha justiça. E isso gera em nós um estado de paz. O reino de Deus não é nem comida, nem bebida.
mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não existe paz sem justiça. E a justiça aqui não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Nós fomos justificados mediante a graça de Deus pela fé, para termos paz. Não é uma religião que nos faz ter paz. É aquilo que Cristo fez lá na cruz. Jesus, quando ele foi crucificado, ele estava ali recebendo tudo aquilo que há de mais feio de nossa parte. Isaías, no capítulo 55, ele diz que o Senhor, Deus, fez cair sobre Jesus, sobre o servo sofredor, sobre aquele que estava ali na cruz, a iniquidade de todos nós. E Jesus estava morrendo uma morte que não era dele, aquela morte era minha. Para quê? Para que eu fosse justificado. E uma vez justificado, tivesse paz. A paz que excede o entendimento com Deus. A paz onde eu posso viver com o meu próximo de maneira a mais razoável possível. E a paz comigo mesmo. Todas os meus traumas, toda a minha culpa que gera em mim um estado de desconforto permanente, existencial, foi tratado ali na cruz por meio de Jesus Cristo para produzir a paz de Deus em meu coração. Você pode dizer com toda certeza que você tem paz com Deus, que você está isento da culpa, porque o seu pecado foi devidamente pago por meio do sacrifício de Jesus Cristo, que não há mais condenação na sua vida. A Bíblia diz que em Cristo não há mais condenação, não há mais sentença. E isto faz com que nós vivamos uma vida de tranquilidade existencial. Não adianta os demônios me acusarem, porque eu sou portador de uma paz perene. Eu fui justificado por Cristo Jesus. Eu gostaria que você levasse isso em conta, que você pensasse nisso, que você pensasse no que foi e no que é o sacrifício de Jesus Cristo em seu favor, para que você não viva agitado, preocupado, mas que tenha a paz de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua existência, crendo na palavra, por meio da graça, sendo satisfeito pela pessoa de Jesus Cristo, para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, reine no seu coração e você viva nesta harmonia, tanto com Deus como consigo mesmo e, consequentemente, com as pessoas que vivem neste mundo. Deus abençoe, espero encontrar você aí numa oportunidade no nosso próximo programa, de coração para coração. Até lá.